meus amigos. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais uma noite de estudos do livro Nosso Lar. Oi, Fátima, tudo bem, minha amiga? Muito boa noite. Muito obrigado, viu, Fátima, pela ajuda aí na divulgação, compartilhando aí os posts, né? Muito obrigado, viu, Fátima, pela tua ajuda. Boa noite a todos que estão já conectando aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Esse estudo que nós realizamos todas as segundas-feiras, às 20 horas, tanto no meu perfil do Facebook, como também do Instagram. E esses vídeos, lembro sempre, pessoal, deixo disponíveis no meu canal no YouTube, para aqueles que quiserem acompanhar em outros dias. Basta pesquisar por Paulo Eduardo Sampaio no YouTube. Lá tem a playlist, né, para cada estudo que a gente vai realizando. Então sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez com as bênçãos de Deus para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Querida amiga Eliana Araújo, bem-vinda, viu, Eliana? Muito boa noite. Nosso abraço aqui. Boa noite a Edna Markovics, querida amiga. A Shirley Santana, boa noite. Fátima Baldo. Quem mais aqui? A Maria Boneberg, o Diego Romão. A Graça Barbosa, boa noite. Amiga Loiva Carnop aqui também. Estou de penetra hoje, Loiva. É verdade, né, Loiva? Não consegue assistir nas segundas, né? O Anderson Tavares, um abraço, Anderson, meu amigo. A Jane Fernandes, dizendo que está aqui para aprender mais um pouquinho. Que bom, né? Todos nós estamos aqui para tentar aprender um pouquinho, né? A Odete Oliveira, boa noite, muito bem-vinda. Quem mais aqui? A Maria Isabel Rubatino, boa noite, Maria Isabel, bem-vinda. Maria de Lourdes Hernandes Marton, também conosco, muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, fico muito feliz com a presença de todos, os demais que já estão aqui conectados também. A Eliane Ferreira Gomes chegando. Como nós sempre fazemos, né, inicialmente, rogamos as bênçãos do alto, que todos nós possamos nos sentir amparados pelos amigos da espiritualidade maior, porque é muito importante que todos nós recebamos as lições de cada estudo com o coração aberto, né, buscando não só a conquista de mais conhecimento, mas principalmente a luz que vem através desses ensinos, no sentido de nos ajudar na nossa transformação moral. Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos, que tenhamos um estudo na santa paz. Muito bom, então, vamos iniciando. Meu irmão aqui também, o Sampaio Psicanalista, chegando, boa noite. Nós vamos, então, hoje, meus amigos, para o capítulo 4, né? Intitulado O Médico Espiritual. Deixa eu só aguardar um segundinho. Às vezes demora um pouquinho para o pessoal conectar, né? Para não perder o início aí. Só uns minutos, uns segundinhos aí a mais a gente já inicia. Nosso amigo Wellington Monteiro também, boa noite. A Dercy Barrios também, boa noite, Dercy. Bem-vindos, muita paz a todos. Deixamos sempre, né, o nosso abraço àqueles que acompanham esses vídeos em outros dias. Sei de muitos amigos e amigas que têm acompanhado. O pessoal dá o retorno também, dizendo que está gostando do estudo. Então a gente sabe que tem muitos que acompanham em outros dias, né? Fica os nossos votos aí de muita paz a todos. A nossa amiga Maria Luísa aqui chegando também, boa noite. Então vamos iniciar o nosso estudo. Capítulo 4, O Médico. Olha o nosso amigo William Alves aqui também. Boa noite, William. Expositor da doutrina. Um abraço, viu, meu amigo? Então vamos lá. Capítulo 4, O Médico Espiritual.
Deixa eu só ler aqui que a Loiva está comentando. É muito bom ver que os teus seguidores de estudos são fiéis. Já conheço vários de outros estudos, muito legal. Sim, eu acho muito legal isso mesmo, viu? Tem muitos amigos aqui, principalmente amigas, né? As mulheres estão em maioria. Muitos amigos aí em geral que têm nos acompanhado, né, em alguns estudos. E eu fico assim muito grato até, né? Porque é uma bênção contar com amigos fiéis porque seria muito triste, né, realizar um estudo sozinho. Então, Loiva, é muito verdadeiro isso. É um pessoal muito gentil, né, muito fraterno de compartilhar comigo aqui desses estudos. A Graça Barbosa também, boa noite. Então vamos lá. O médico espiritual. Diz assim André Luiz: no dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Senti-me outro, energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Olha que interessante, né? Aqui, só recordando, André Luiz está narrando esse dia imediato que ele fala. Lembremos no capítulo anterior que ele narrou aquela oração do crepúsculo, né? Onde ele participou da oração do governador lá da colônia, ele recebeu todas aquelas bênçãos, narrou todo aquele episódio bonito que aconteceu no salão, aquelas flores, né, que tocavam e desmanchavam conforme tocavam os espíritos lá presentes. Então aqui ele está contando no dia imediato, ele adormeceu, então teve lá um período de repouso, né? E ele diz que foi muito bom esse repouso, foi reparador. E ele volta a falar na bênção do sol. Lembra que nós comentamos, né? Que André Luiz destacou para a gente que ele começou a perceber o astro-rei, né, o sol, com outros olhos, né? Aquela gratidão, aquela percepção da bênção de Deus, nos concedendo o sol, que nos fornece tantos benefícios, né? Então aqui ele volta a tocar na questão do sol, dizendo que ele se sentia outra pessoa, outro espírito, né? Renovado, fortalecido. Ele diz, energias novas, né? Me tocavam o íntimo. Imaginem como que ali, né, de um dia para outro, esse espírito já se sentia renovado, fortalecido. As bênçãos, né, de poder usufruir do estágio numa colônia pacificada, como é nosso lar. Aí ele diz assim, na alma apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Então aqui ele está dizendo, né, apesar da beleza da colônia, apesar daqueles benefícios que ele estava colhendo ali naquele momento, né, de todas aquelas bênçãos, ele diz, tinha um ponto, né, que era ainda algo que o entristecia, a saudade do lar, dos entes queridos. Porque esse é um ponto, né, pessoal, que a gente vai lidar em maior ou menor intensidade, dependendo de como aprendermos a tratar isso aqui durante a existência. Porque quanto mais a gente se apega aos entes, lógico, não estamos falando de amor, o amor é importante, mas a gente precisa aprender a não ter um apego exagerado, aquele apego possessivo, né? Achando que os familiares são nossos, né? Então a gente precisa aprender a conviver de forma libertadora, sem apegos exagerados, porque André Luiz sentia realmente a falta dos familiares que ele tinha, né? Como a família, como uma posse dele, né? Então isso o afetava. Aí ele diz aqui, numerosas interrogações, né, pairavam na sua mente, porque ele ficava a pensar como estariam os familiares. Será que estariam bem?
nem imaginava que a esposa já tinha se casado novamente, né? Como veremos mais à frente. E ele diz, mas era tão grande a sensação de alívio que até mesmo pensando nos familiares, ele ficava tranquilo. Porque vejam, olha a importância de habitar uma dimensão pacificada, né? Então a colônia oferecia para ele tão bons sentimentos, né? Tanta paz, tanta harmonia, que mesmo a distância dos familiares não o afetava tanto, né? Ele conseguia lidar com isso de forma mais tranquila. Aí ele diz, quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui. E concluí que sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Olha que interessante isso. Ele está dizendo que ele não estava conseguindo levantar-se sozinho, né? Como um doente aqui na Terra. Porque aqui, pessoal, nós temos o corpo pesado, né? Quando a gente tem uma doença, o corpo ressente demais. Então a gente perde as forças físicas, né? E a gente às vezes não consegue se levantar realmente de um leito, né? Mas o espírito é leve, tem um corpo espiritual leve. E vejam que mesmo lá, ele está dizendo que não tinha essa força para levantar-se sozinho, né? Ele precisaria ali da ajuda, da cooperação magnética do enfermeiro. Isso é para a gente perceber também, pessoal, que no mundo espiritual não tem mágica, né? A gente pensa que no mundo espiritual é tudo fácil, que eles resolvem todos os problemas, que não tem nenhuma complicação. Não é bem assim, né? A vida no mundo espiritual tem muita semelhança com a nossa. Eles precisam trabalhar, eles precisam se esforçar para que as coisas caminhem, né? Numa condição mais tranquila. Então fica para a gente perceber esses detalhes. Deixa-me ver aqui se tem algum comentário, pergunta, para a gente ir interagindo antes de seguir à frente. Vendo vários amigos e amigas aqui deixando seu boa noite, viu? Muito bem-vindos, muita paz a todos, um abraço. A Edna Markovic dizendo, sempre no final da escuridão existe uma luz, mas tudo depende de nós. Olha que legal, muito bom, Edna, muito bem colocado, né? Depende da gente querer enxergar essa luz, né? O que mais aqui? Vários amigos chegando, boa noite para todos. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Insta, tá tudo em ordem. Gente, muito bem-vindos todos vocês, viu? Muito obrigado pela presença. Vamos continuando então. Aí ele diz assim, não voltara a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Lembrando que o Clarencio é aquele espírito amigo que foi acolhê-lo, né? Foi resgatá-lo da dimensão umbralina, vocês se recordam, né? Então Clarencio entrou ali no quarto junto de mais um espírito. Vamos ver aí quem era, né? Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Então entraram os dois, né? E o Clarencio ali perguntando como ele estava, se estava tudo bem, tiveram ali aquelas informações necessárias, e ele continua dizendo, sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro, né? Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me, demoradamente sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Olha que interessante, né? Então chegou ao quarto esse médico espiritual. Vejamos bem o detalhe. Nas colônias espirituais existem também, né, espíritos que se especializam, vamos dizer, podem ter sido médicos na Terra, se especializam na medicina espiritual e continuam trabalhando como médicos, né?
aqueles que auxiliam na restauração da saúde, da harmonia espiritual. Então Henrique de Luna entrou no quarto para fazer um exame ali, né, de André Luiz, ver qual era o quadro, como que ele estava, o que era possível fazer pela sua recuperação. E um detalhe interessante, a gente precisa prestar atenção nos detalhes, né? Ele diz aqui, esse médico irradiava enorme simpatia. Olha a diferença, meus amigos. Quantas vezes nós vamos numa consulta aqui, né, na Terra, infelizmente, né, profissionais às vezes carrancudos, mal conversam, né, mal nos recebem, aquela coisa fria. Então vejam que essa simpatia, esse acolhimento faz toda a diferença, não só aqui como lá. Então André Luiz fez questão de destacar, porque o médico não basta que tenha as qualidades técnicas, né? O conhecimento da medicina, é preciso também o lado humano aliado para que ele possa ser um profissional, né, mais capacitado. Então ele diz que o Henrique, né, auscultou demoradamente, quer dizer, fazendo aquele exame ali demorado. Veja bem, ele estava auscultando o que, pessoal? Entendamos isso. Ele estava fazendo uma análise do corpo espiritual de André Luiz, do perispírito, né? Para a gente ver como existe esse corpo espiritual que carrega ali as informações, né? Entendamos isso, o corpo espiritual, ele carrega as informações necessárias para uma análise, né, dos médicos do espaço. Então ele analisou e disse, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Confirmou para André Luiz que ele tinha cometido um suicídio, não direto, né? Vamos falar mais nisso. Enquanto Clarencio permanecia sereno, sentia que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Ele começou a ficar irritado. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Então André Luiz se recordou, né, daquela época do umbral, que os espíritos o perseguiam e gritavam para ele, né, suicida, suicida. E ele ficava irritadíssimo, né? Porque ele tinha certeza que ele não havia cometido suicídio. Então ele não aceitava isso. E agora, ainda o médico espiritual vai dizer que ele cometeu suicídio. Então ali ele começou a ficar, de uma certa forma, até irritado, né? Achando que o médico estava equivocado. E aí ele diz, creio, haja engano. Olha que interessante, né? O André Luiz, na sua ingenuidade, né, espírito recém-chegado à colônia, ele não tinha um conhecimento, né, não entendia o alcance da elevação daqueles espíritos que estavam ali cuidando dele. Ele achou que aquele médico espiritual poderia ter se equivocado no exame que ele fez, né? Vejam a inocência dele, um espírito que ali está atendendo tem a capacidade, ele sabe o que ele está dizendo, né? E o André Luiz disse, creio que haja engano. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves em razão de oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão, diz o médico, radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Olha que interessante, né? Porque o André Luiz começa reclamando que não era suicídio, porque ele lutou para manter a vida. Entenda o pensamento dele, né? Na cabeça dele, ele queria continuar aqui encarnado.
ele lutou com todas as suas forças para continuar encarnado. Submeteu-se à cirurgia do intestino. Então ele não tinha entendimento de como poderia ser suicídio. Não passava isso pela cabeça dele, né? E ele tentando ali argumentar com o médico, que deveria ter algum equívoco. E o médico começa então a esclarecer para ele, né? Que aquele problema da oclusão do intestino que ele foi operado, ele diz assim, radicava-se em causas profundas. O que quer dizer isso? O problema da oclusão que sofreu a cirurgia, era apenas, pessoal, o efeito. A causa, o que causou aquilo é o que precisava analisar. Porque a causa daquele problema, nós vamos ver mais a seguir, estava lá nos desregramentos de André Luiz. Então, por isso que ele diz, radica-se em causas profundas, que o André Luiz não estava compreendendo o que havia gerado aquele problema no intestino, né? E aí o médico diz que o organismo espiritual, ou seja, o perispírito, ou corpo espiritual, apresenta a história completa das ações praticadas no mundo. O que quer dizer isso? No nosso corpo espiritual, pessoal, quando a gente desencarna, é como se ele registrasse, mantivesse nele todas as nossas memórias, tudo aquilo que fizemos. Vocês já ouviram ou já leram que quando acontece uma desencarnação, o espírito começa a rememorar a existência que está deixando? Vocês já ouviram isso? Ele começa a relembrar os fatos que ele viveu rapidamente. É como se fosse aquelas fitas antigas, né? Aquelas fitas que rebobinavam, vocês se recordam? Coisa antiga, né? Só para os um pouco mais velhos aí. Aquelas fitas antigas que rebobinavam. Então, é como se a gente recordasse, né, toda o nosso passado. Para quê? Porque a gente grava isso no corpo espiritual. E nós levamos, então, a nossa história de vida marcada em nosso perispírito. Aí, a hora que o médico foi examiná-lo, o médico viu isso no corpo espiritual de André Luiz. Ali estava mostrado, né, toda a sua história. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá ficando claro? Tem alguma dúvida aí? Deixa-me ver se tem mais alguma colocação aqui. A Fátima Chaves está dizendo, sim, eles aqui muitas vezes não te olham, só dão a receita e pronto. Se referindo aos médicos, né? Infelizmente, né, Fátima? Tem bons profissionais, é lógico. Mas tem alguns que, infelizmente, aí não, né, não são médicos completos, né? Com o lado psicológico, com o lado humano também, né? Nosso amigo Daniel, tudo bem, Daniel? Tudo bem? Um abraço, meu amigo. Ele está dizendo aqui, o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Bom estudo e boa noite, amigo Paulinho. Verdade, né? O que tem lá, tem aqui, né? Aqui na dimensão, na crosta, né? Como no mundo espiritual, são vidas semelhantes, né? É um prosseguimento da vida daqui, né? Valeu, Daniel, um abraço. A Fátima Chaves dizendo, e ele aqui era médico. Então, a Fátima está lembrando uma coisa interessante. O André Luiz, quando encarnado, era médico. Ele mesmo relata isso, né? Mas vocês se recordam no filme, depois acho que nós vamos ver mais à frente aí no livro, mas ele tentou exercer a medicina espiritual, né? Chegando lá, ele achou que a hora que ele já estava recuperado, ele poderia ser um médico também espiritual. E aí que ele foi perceber que não basta ter sido médico aqui na Terra, porque ele precisava conhecer as técnicas da dimensão espiritual. Ele precisaria aprender a lidar com as questões fluídicas, né? Com tudo aquilo que envolve o corpo espiritual, que isso ele não sabia aqui na Terra. A medicina terrestre ainda não analisa, não trata do perispírito. Então, um médico terrestre nem sempre será um médico espiritual, né? Porque precisa conhecer as leis espirituais, né? Precisa conhecer o corpo espiritual. Então foi boa a lembrança aí da Fátima Chaves, né? Que a gente pôde fazer esse comentário também. Vamos seguir mais um pouquinho então, né?
Na sequência aqui, deixa me ver. Aí ele diz assim: e inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Está dizendo o André Luiz que o médico estava mostrando algumas partes ali do corpo espiritual. Nossa amiga Maria Luísa dizendo medicina e espiritualidade. O Platão. Legal. Muito bom, Maria Luísa. Obrigado. A Marilena Liporini aqui chegando também. Um abraço. A Cleusa também aqui conosco. Muito bem-vinda. E a Loiva está dizendo aqui, antes da gente prosseguir, né? Acredito que muitos chegam ao mundo espiritual como André Luiz, através do suicídio inconsciente. Imagina quantas vítimas do tabagismo, né, e de bebidas alcoólicas, por exemplo. Sim, nós vamos ver isso aqui na sequência, é isso mesmo. O médico vai dizer, né, para André Luiz que ele não era um caso isolado. Muitos e muitos, né, infelizmente, deixam a vida terrestre na condição de suicidas. É muito preocupante isso, né? Porque a gente vai entender melhor aqui como que é essa questão do suicídio inconsciente ou involuntário, né? A Graça Barbosa dizendo que tem um amigo que é médico, teve que ir para a doutrina espírita, toda cirurgia que ele fazia incorporava um espírito nele. Olha que interessante, né? Porque também, viu, Graça, os médicos aqui terrestres, né? Mesmo independente de crença, de religiões, eles têm o amparo de espíritos, sabe? Isso é uma coisa normal, porque os espíritos vão ajudá-los porque eles tratam da saúde, né? Então, independente se o médico é católico, espírita, ateu, não importa. Terão todos eles o amparo da espiritualidade. Infelizmente, alguns se fecham, né? Não acolhem essa ajuda, não percebem muito bem essa ajuda. A Fátima Chaves dizendo que no mundo espiritual é tudo semelhante aqui na crosta. Sim, é justamente isso. E o nosso amigo João Franco chegando. Boa noite, João Franco. Aí então diz assim: inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos de meu corpo. Diz o médico: vejamos a zona intestinal. A oclusão, olha, prestem atenção agora, pessoal. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades de meu estimado irmão no campo da sífilis. Então vejam que interessante, porque André Luiz observava apenas o problema que ele tinha, uma oclusão intestinal, que ele precisou ser submetido à cirurgia. Mas o médico aqui espiritual está dizendo que esse problema dessa oclusão provinha de um câncer, né? O câncer era antes da oclusão, o câncer gerou a oclusão intestinal. Mas o que gerou o câncer é outra coisa. Foi o que ele diz aqui. Leviandades que André Luiz cometia, que contraiu sífilis, aí gerou o câncer, e isso gerou a oclusão intestinal. Então dá para entender que é isso que ele disse, né? Radica-se em causas profundas. O André Luiz analisava apenas o problema que tinha. Esse é um grande mal nosso. A gente não busca perceber por que adoecemos, por que tivemos tal problema de saúde. Precisa ver as causas, né? O que gerou isso. Então é isso que ele está dizendo, que André Luiz agiu mal, excessos, né? Cometeu leviandades, e isso desencadeou todo o problema. Para a gente ver que a responsabilidade de abreviar a vida era dele, né? Tudo bem, Edgar, meu amigo? Bem-vindo, viu? Aí ele diz assim, olha que interessante agora, pessoal, essa parte aqui é muito importante. Ele diz assim, a moléstia talvez não assumisse características tão graves. Olha só. Se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios de fraternidade e de temperança. Olha, é muito, muito sério isso. O que o médico está dizendo para ele? Ele tinha um problema de saúde, ele tinha a oclusão dos intestinos, estava ali precisando, estava com um problema sério. Mas,
se ele, na sua conduta diária, se ele fosse uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, se ele não fosse tão áspero com os outros, né? Se ele não fosse tão desequilibrado emocionalmente, a doença não caminharia para proporções mais graves. Isso é lição para nós, pessoal. Porque as doenças têm tudo a ver com o nosso estado de alma, estado emocional. Os nossos sentimentos em desequilíbrio ou agravam ou aliviam, atenuam a doença. Então é muito sério, né? Nós, infelizmente, a gente percebe, eu nunca percebi comigo, pelo menos nunca percebi diretamente. Eu creio que a maioria dos médicos não orientam, né, a parte da conduta, dos sentimentos, do equilíbrio emocional. A gente vai num médico para procurar um tratamento, a gente recebe o quê? Uma receita, um receituário, faz isso, toma isso, mas os médicos não tratam, né, de analisar comportamentos, atitudes, orientar no sentido do equilíbrio emocional, de sentimentos, porque isso está totalmente atrelado com a questão das doenças. E ele diz assim: entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Olha que interessante isso, né? Porque André Luiz era uma pessoa irritada, a gente viu isso no filme, uma pessoa em desequilíbrio emocional. Ele não tratava os outros com cordialidade. Deixa eu ver aqui antes que a nossa amiga Eliana Araújo está dizendo. Estamos aqui para conseguir vibrar no diapasão do Cristo, enquanto vibramos em nossa frequência, será desequilibrada. Enquanto vibrarmos em nossa frequência, será desequilibrado. Então isso que a Eliana está colocando é muito verdadeiro, mas difícil, né? Nós precisamos aprender a vibrar na dimensão do Cristo. Lógico que é difícil, é o desafio nosso, né? Chegarmos àquele ponto de Paulo de Tarso, né, Eliana? Quando ele diz, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, nosso desafio é viver o Evangelho, né? Vivermos pautados nos ensinos luminosos de Jesus, para que a gente tenha harmonia. Porque aqui ele está dizendo que André Luiz era exasperado, sombrio. Olha o que acontecia. Então, quando ele lidava com alguém, ele agredia, ele era áspero, ele era seco, né, com as pessoas. Então, o que acontecia? A pessoa oferecia para ele uma vibração pesada, porque a pessoa ficava chateada com aquele estado que ele tratava as pessoas, entenderam? Quem que gosta de ser tratado assim com agressividade, com impaciência, com aspereza, né? Então o André Luiz, quando ele tratava as pessoas assim, as pessoas devolviam a ele, isso é coisa automática, sem perceber. As pessoas devolviam uma vibração pesada e ele assimilava a vibração pesada. Vocês estão entendendo que o estado de alma dele fazia com que ele piorasse a situação. Ele diz aqui, nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas. Quanto mais ele se encolerizava, se irritava, mais ele agravava a sua condição de falta de saúde, né? Ausência de autodomínio, inadvertência no trato com semelhantes. Então, o que quer dizer isso, meus amigos? É isso que Jesus ensinou no Evangelho, né? Que nós tratemos o semelhante como um irmão querido,
Quando nós aprendermos esse ensino precioso, nós adoeceremos menos. Vocês estão entendendo o quanto é sério? Quanto mais a gente aprende a ser fraterno, quanto mais a gente aprende a ser tolerante, quanto mais a gente perdoa, quanto mais a gente compreende o outro, nós estamos buscando vibrações boas dos outros, que vão nos dar forças, a vida, pessoal, nos devolve aquilo que nós oferecemos a ela. Se você é áspero, agressivo, você não vai receber da vida vibrações boas, você vai receber vibrações pesadas. Agora, trate o outro com cordialidade, com amor, com fraternidade, você vai receber assim também. E isso contribui para a nossa harmonia de estado de saúde até do corpo. E olha o que ele diz mais aqui, né? Tudo isso conduzia André Luiz à esfera dos seres doentes e inferiores. Por quê? Porque ele se unia na vibração daqueles que estavam irritados com ele. Era a mesma vibração daquele que não perdoa. Era a mesma vibração daqueles que estão enfermos da alma. Porque na Terra, meus amigos, tem muitas pessoas que estão enfermas da alma. São doentes, né? Doentes espirituais. Se nós agimos nessa condição de André Luiz, nós nos ligamos, nós sintonizamos nessa esfera de seres doentes e inferiores. E ninguém quer isso. O que pode mudar isso? O Evangelho. Sigamos o ensino do Cristo, teremos mais saúde. É tão lógico isso, pessoal, é tão claro. Então eu fico admirado, né, como que nós relutamos tanto em buscar o ensino daquilo que nos propiciaria mais saúde, mais paz, né, mais harmonia espiritual. E a gente busca justamente o contrário, né? É preocupante isso. Vamos ver aqui, parece que tem alguns comentários. A Edna Markovic está dizendo que nos últimos anos os médicos estão orientando mais os pacientes a procurar ajuda psicológica, ajudar no tratamento do corpo. Então, é que eu não observei muito isso, né? Não tenho ido tanto assim a médicos, mas que bom, né? A Edna está observando que tem percebido mais essa indicação ao lado psicológico, que é tão importante, né? O João Franco dizendo o Espiritismo que nos ajuda a ter esses esclarecimentos necessários para nós mesmos, justamente, né? É uma orientação importante. E a Fátima dizendo que os espíritos relatam que as pessoas se suicidam gradualmente sem notar, pelos vícios adquiridos, né, cometendo pelas nossas próprias mãos. Nós vamos falar mais um pouquinho, é isso mesmo que a Fátima está colocando, né? A gente precisa despertar para esse problema, que nós, às vezes, estamos caminhando para um suicídio involuntário sem percebermos, né? E o João coloca mansidão no coração, que é tão importante, é isso que precisa, né? O Daniel dizendo, penso logo existo, talvez esse célebre pensamento, né, de René Descartes nos alerta para a psicossomatização que acaba plasmando no perispírito. Legal, Daniel. É muito importante, né, essa reflexão nossa, né, conhecermos quem somos. Nosso amigo Wellington Monteiro dizendo aqui, a medicina do futuro verá com mais clareza o quanto o espiritual influencia na saúde do corpo. Ser amoroso e fraterno é remédio salutar, revigorando o sistema nervoso. Muito bom, viu, Wellington? Sempre observações muito pertinentes, né? O médico do futuro é nesse sentido mesmo, né? Vai tratar muito mais o ser espiritual, né? Aqui na Terra mesmo nós teremos isso, né? Ensinando mais a aprender a viver harmoniosamente para que não dependa, né, de tantos medicamentos, tantas cirurgias, né? Aprender a viver mais harmoniosamente. O João lembrando, né, Jesus, os mansos de coração são agraciados com boas vibrações. Legal, muito bom, João. A Fátima Chaves, do mais grave suicídio é aquele que a pessoa sabe lhe faz mal, como a bebida, cigarro. Então, né, Fátima,
as pessoas sabem disso, né? Mas o vício é muito difícil também, né? A gente não pode condenar aquele que tem um vício. Eu tenho esse cuidado porque eu acho que um vício, lógico que ninguém deveria ter, mas quem o tem é uma luta imensa para deixar, né? Então a gente que está de fora às vezes pensa que é fácil, mas tem que travar uma luta, né? Aí que entra muito o querer, a vontade, que os Espíritos dizem tanto, né? Que a vontade que é o mais importante. E a Loiva dizendo que está faltando energia elétrica toda hora aqui, está difícil de acompanhar. Ei, Loiva, que pena, hein? Justo hoje que conseguiu. Nossa amiga Loiva é lá do Rio Grande do Sul, né? Dependendo da região, está complicado. E a Maria Luísa aqui dizendo, então, não medicina e espiritualidade, né? Então, se a medicina e a espiritualidade não estiverem de mãos dadas, serão muitos e muitos médicos. Então, precisa unir esses lados, né? Medicina e espiritualidade precisam estar unidos aí. Por isso que a gente percebe hoje, né, meus amigos, né? Nós estamos percebendo hoje o quanto que a medicina tem avançado para o lado, né, da espiritualidade. Graças a Deus tem avançado muito, porque tem muitos médicos espíritas já trabalhando nesse sentido, né? A gente percebe, por exemplo, que certas práticas, né, espirituais já são, como a oração já está sendo aceito, o passe em alguns lugares já são aceitos, né, como tratamento médico. Então a gente está percebendo uma certa evolução aí da medicina nesse sentido, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Aí o médico continua dizendo assim para ele. A Vera Corrêa dizendo, e a pessoa precisa de ajuda e orações. Sim, é isso mesmo, né? Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já o médico dizendo para o André Luiz, né? Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Olha que sério. Singular desapontamento invadira-me o coração. Então o médico dando ali, né, amorosamente, uma dura nele. Entenderam? Porque o médico, pessoal, com toda a simpatia, com toda a cordialidade que a gente está percebendo, né, não apontando o dedo, mas o médico precisava levar o André Luiz a uma reflexão. Ele precisava levar André Luiz à conscientização dos seus erros passados, que ele fora o responsável de tudo aquilo que ele estava sofrendo agora. Então ele precisava despertar para essa responsabilidade, né? Isso aqui era um despertar de consciência para ele. Então ele disse, você observou que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, ou seja, o órgão do corpo que apresenta um problema não é por acaso, não é porque ele nasceu com o corpo com alguma imperfeição, foi ele com os seus excessos, com tanta bebida, né? Com tantas práticas levianas, com sentimentos em desequilíbrio, não são apenas ações materiais, entendamos bem isso, sentimentos também em desequilíbrio. Tudo isso levou a comprometer principalmente o fígado e os rins, né? Agravando ali o problema do intestino, como a gente sabe. Então, o médico estava deixando claro para ele o quê? Que ele tinha agido mal e dessa forma ele abreviou a vida. Vocês estão entendendo? Por que fala suicídio inconsciente ou suicídio indireto? Ou suicídio involuntário, qualquer termo que queira usar, por que usa essa colocação? Porque a pessoa abrevia o tempo de vida, porque maltrata o corpo não aguenta, né? A nossa amiga Cleusa dizendo aqui, Cleusa Amorim, tem observado muitos outros vícios devastadores, né? Como a fofoca, a maledicência, a inveja, faz tanto desagrado, tanto quanto os vícios materiais. Bem colocado, Cleusa. É justamente isso que eu estava comentando sem citar, né, detalhes. A Cleusa aqui apresenta alguns exemplos, né?
Infelizmente, quantos se entregam ainda, né, à maledicência, à inveja, né? Cuidam mais da vida do outro do que da sua própria. Então, esses sentimentos ruins, né, geram perturbações orgânicas. É muito sério isso, né? Os sentimentos também complicam a nossa condição de saúde. Então a gente precisa aprender, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não fumo, eu não bebo. Então eu não estou comprometendo o meu corpo. Será que não? E os seus sentimentos, como andam? Né? Uma mágoa, pessoal, é tão sério. Né? Uma pessoa que às vezes arrasta uma mágoa. Às vezes a pessoa é ótima, uma pessoa boa. Às vezes a gente conhece pessoas excelentes que não conseguiram perdoar. Arrasta uma mágoa por anos. Gente, é um corrosivo na alma. Uma mágoa afeta tanto o perispírito que depois ela instala uma doença no corpo, um câncer, por exemplo. Então é muito sério. A gente precisa aprender a tratarmos do nosso corpo, a tratarmos dos nossos sentimentos. Então é isso que a doutrina espírita faz a diferença. A doutrina espírita vem nos mostrar que não basta apenas aquela vidinha superficial, simples. É preciso ir mais a fundo, né? Percebermos melhor como nós temos vivido, né? Deixa eu ver aqui se tem mais. Bom, por enquanto acho que está tudo em ordem, né? Aí ele continua dizendo assim: parecendo... deixa eu ver aqui antes a nossa amiga Terezinha Pedrosa. A obesidade também é um ato suicida. Sabe que está excedendo nos alimentos e mesmo assim continua. É um vício. Então, por exemplo, né, o que a Terezinha está dizendo, a obesidade decorrente, né, do excesso alimentar também é um problema. São vários, se a gente for citar, são vários, né? Tudo isso representa o quê? Excessos, né? Falta de cuidado com o corpo. O excesso é prejudicial, como também aqueles que comem pouco para se manter num corpo aparentemente, né, saudável, que na verdade não é saudável, querem manter a beleza estética, né? Então, assim, tudo que a gente age de forma excessiva, para mais ou para menos, comprometemos a saúde, né? A gente precisa ficar muito atento a isso. A Fátima Chaves está dizendo que é muito bom quando o médico segue o espiritismo, né? Atende nosso plano terrestre, são completamente amorosos com os pacientes. Melhor, né? Se tivéssemos um médico espírita que tem essa consciência, né, Fátima? E consiga oferecer um tratamento mais completo. Então, parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, diz André Luiz, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Então aqui ele está dizendo aquilo que já comentamos. O André Luiz, pelos seus excessos, desperdiçou oportunidades, por quê? Não cuidou bem do corpo, abreviou o tempo de existência carnal, sendo que ele poderia ter ficado realizado, né, muito mais, voltado em melhores condições ao mundo espiritual. Então André Luiz não lidou bem com a encarnação que ele teve, essa última, né? Aqui me lembro como poderíamos até usar aqui também a parábola dos talentos, né? Nós recebemos talentos. O corpo também poderíamos entender como um talento, como uma oportunidade de multiplicar, né, as bênçãos do alto. Então, quem tem um corpo saudável pode se colocar à disposição de muitos, né, oferecendo das suas capacidades, sendo útil, compartilhando aquilo que tem de melhor, de bom, né, orientando, ensinando, ouvindo, sendo útil em pequenas coisas. Então, assim, a gente pode fazer bom uso da saúde, nos colocando à disposição dos semelhantes. E o André Luiz desperdiçou essas oportunidades. Aí ele diz, a longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida
a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, assim, o médico mostrou claramente para ele que ele reduziu a existência com seus excessos, com suas leviandades, com as suas ações, né, infelizes, desconectadas de uma elevação maior. Então, André Luiz, em resumo, ele desperdiçou essa existência. Ele praticamente pouco realizou, porque até a medicina a gente vê no filme, que ele era aquele médico que não tinha um lado humano, né? A secretária marcava, como vocês se recordam, marcava aquele casal para ele atender no final ali, sem cobrar a consulta, e ele fazia aquela cara de insatisfação, né? Então ele fazia uma caridade forçada, e mesmo essa lhe valeu depois, como a gente vai ver mais à frente aqui, né? Então André Luiz ficou claro, diante de tudo que o médico argumentou, que ele havia voltado, né, para o mundo espiritual através do suicídio, sim. Suicídio inconsciente, né? O João Franco está dizendo, a sífilis deve ter sido adquirida em idas aos bordéis, né? O André Luiz relata isso, né? Depois que ele teve, né, relacionamentos extraconjugais, né? Ele ia nessas noitadas com muita bebida, né? Então teve esses excessos, né? A Graça Barbosa dizendo, Paulinho, como fica o tratado antes de reencarnar? Ele aceitou a passar por tudo isso antes de reencarnar? Deixa eu ver se eu entendi bem, Graça. Como que fica? Você quer dizer assim, antes do espírito reencarnar, ele sabia que ia passar por tudo isso? Não é o caso, né? Não sei se eu entendi bem sua pergunta. Mas no caso do André Luiz, vejam bem, é importante que a Graça perguntou, não sei se é bem isso, mas serve para a gente comentar isso. Planejamentos reencarnatórios, pessoal, são sempre para a gente realizar algo de bom, né? Muito provavelmente, que nem o André Luiz teve esse problema de saúde, não quer dizer que ele teria que passar por essa doença. Essa doença foi desencadeada pela ação, né, ruim dele, pela má ação dele. Então, o planejamento não é para isso, mas aqui, quando estamos encarnados, nós nem sempre seguimos aquilo que planejamos na espiritualidade. Então, aqui, muitas vezes, nos deixamos levar pelos excessos, pelas más paixões e comprometemos a nossa condição, né? Então, não sei se foi bem isso, Graça, mas não é que estava planejado para André Luiz nesse sentido, não, tá? A Fátima Chaves lembrando, né, que também tem as drogas, né, que os jovens usam, né? São todas as viciações, infelizmente, né? A Ana Lúcia dizendo o bendito livre-arbítrio, né? É justamente isso, sempre o livre-arbítrio. Legal, então, Graça. Sempre a gente escolhe, né? O planejamento é sempre para melhor. Chega aqui, a gente faz más escolhas para a gente entender que nós é que buscamos a dor, o sofrimento. Não é nada planejado isso, né? A Loiva lembrando que muitos dos nossos problemas têm origem nessa encarnação, justamente. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. E aí Kardec diz assim, a maior parte das nossas aflições decorrem das nossas ações presentes, da encarnação atual, como a Loiva está lembrando. A maior causa, o maior número de aflições decorrem desta. Porque a gente tem mania de dizer assim, isso aí é karma, eu estou pagando lá do passado. Não, nem sempre, né? Analisem a situação. Muitas vezes nós sofremos hoje. Leiam esse capítulo 5, pessoal, causas atuais das aflições. É muito interessante. Kardec vai enumerar, vai relacionar ali
vários exemplos de aflições que nós temos atualmente, que decorrem de nossas más atitudes nesta existência. Se a gente voltar ao nosso passado, nós vamos ver, né, más escolhas, nós vamos ver excessos, nós vamos ver falta de uma boa educação dos filhos, nós vamos ver más atitudes de relacionamentos, aí a gente sofre as consequências. Muito bem lembrado aí pela Loiva, né? Vamos mais um pouquinho então. Aí ele diz assim: meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, olha que interessante, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, olha que interessante, que costumava considerar como fatos sem maior significação, conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. O que ele quer dizer com isso? O André Luiz está dizendo que, enquanto encarnado, ele preocupava de não ser um contraventor das leis humanas. Ele não era, né? Ele não tinha desrespeitado a lei humana, ele não era um criminoso. Mas ele diz aqui, ele não imaginava que episódios simples ele tivesse que responder por eles, como ele está vendo aqui agora, cuidar do corpo. Quando que ele pensava que ele seria responsável, ia lhe ser cobrado, né? A atitude perante o seu corpo, se ele cuidou bem ou não, isso não era crime, não é crime na Terra. Mas para o mundo espiritual, tem os seus agravantes, tem as suas responsabilidades. Então ele diz, todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação dos fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora, outro sistema de verificação de faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Olha que sério, né? Olha como ele comenta bem isso. Porque ali, pessoal, ele está se sentindo como uma criança, né? Que não soube agir bem, uma criança desorientada, que não soube valorizar as oportunidades da vida. Ele estava sendo cobrado ali de coisinhas que ele nem pensava que seriam importantes, que ele nem imaginava que ele era responsável por elas, né? E ele diz assim, aquele interesse espontâneo, no entanto, feria minha vaidade de homem. Olha agora, talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridentes nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico e a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo o espírito. É verdade isso, né? Às vezes, se ele tivesse diante de seres perversos, jogando na cara, acusando, você errou, você fez isso, você fez aquilo, aí ele poderia esbravejar, reclamar, né? Ficaria aquela briga ali, mas ele diz, com essa bondade que o médico tratava, com esse respeito, né? Com essa fraternidade que eles mostravam seus erros, ele se sentiu desconcertado, ele se sentiu, né? Sem ação, sem reação nenhuma, porque ele era que reconhecer o seu erro. A nossa amiga Eliana dizendo, meu remedinho é o Evangelho e os estudos espíritas. Melhor remedinho, né, Eliana? Quanto que é importante a gente estar despertando para isso, pessoal. A Eliana está dando a dica aqui, né?
O Evangelho deve ser o nosso remedinho, né, de todas as horas. Aprendamos, né, sempre um pouquinho mais para lidarmos melhor com as questões da vida, né? Aí ele diz, deixa eu ver aqui. Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha. Olha só, ele se sentiu envergonhado, lógico. Ele estava ali diante de espíritos amorosos, que não estavam julgando a sua atitude, estavam apenas mostrando para ele onde que ele errou. E não era apenas para criticá-lo, né? Não nesse sentido. Aquela análise da existência que ele deixava era importantíssima para ele tirar lições futuras, para que ele não viesse a cometê-las novamente. Entendamos que toda essa fala, né, aqui dos espíritos, dos médicos espirituais, tem um propósito. Não são falas jogadas ao vento apenas para mostrar seus erros. Se não tivesse utilidade, eles não falariam. Os espíritos medem as palavras, pessoal. Os espíritos sabem o que dizer na hora certa, na dose certa. Se o médico teve que falar isso para ele, era preciso conscientizar André Luiz dos seus erros, né? E ele diz, e chorei, rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Lógico, o médico deixou claro e o André Luiz reconheceu, foi sim um suicídio, né? Ele abreviou o tempo de vida. Então, é muito sério, porque todos nós estamos sujeitos a isso, pessoal, não é? A gente precisa repensar a nossa existência. Quais têm sido nossos hábitos? Não é para amedrontar isso, pessoal. Tenhamos calma, né, nessa hora, muita calma nessa hora. Mas a gente precisa tirar lições, porque assim, às vezes, lógico que não se pede, entendamos bem isso, não se pede de nós santidade. Entendamos bem isso, não nos torturemos também, porque às vezes tem pessoas que se cobram tanto que ficam improdutivas. Não adianta a gente ficar toda hora, errei aqui, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Pessoal, nós temos dificuldades ainda, nós somos espíritos em aprendizado. Nós estamos estudando isso aqui para entender algumas coisas que nos levem a mudar alguns hábitos. Alguma coisa que a gente mude já é um lucro, entenderam? Não vamos nos torturar, volto a dizer, tá? Lógico que a gente precisa tirar lições, não é também para ler e falar, bonito o livro, fecha o livro, esquece. Não, a gente deveria meditar um pouco. Será que eu tenho algum hábito, algum vício, alguma prática infeliz que eu posso melhorar, trabalhar aos poucos? Não é falar assim, amanhã eu tenho que ser diferente. Não. Um hábito a gente vai trabalhando aos poucos. Basta que a gente se conscientize e deseje trabalhar para melhorar aquilo, né? Então ele diz, Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Dura constatação, né? André Luiz reconhecendo definitivamente que fora um suicida. Mas, pessoal, vamos pensar agora no outro lado. Quero até adiantar um pouco aqui, não é o momento, né? Mas só para a gente pensar como que as coisas avançam, progridem. André Luiz é um dos maiores exemplos de progresso na dimensão espiritual. Porque
quem viu André Luiz quando chegou a nosso lar nessa condição precária? E quem vê André Luiz narrando a série toda, o progresso que ele fez, né? A condição que André Luiz alcançou na espiritualidade, porque a gente avança muito aqui, encarnado, mas na dimensão espiritual ele aproveitou tanto. Ele era outro espírito e parece que ainda continua na dimensão espiritual. Não me consta que ele tenha reencarnado. Então é um espírito que tirou profundas lições. Começou aqui com essa análise do médico. A partir dali ele começou a se transformar. Aí é que está a diferença, pessoal. Não importa o que já erramos, né? Não importa o que já passou, a gente tem que tirar essa lição, não importa de hoje para frente. O que eu quero fazer de hoje para frente? É aquela frase do Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Então tenhamos essa disposição de buscar o nosso melhor a partir de agora. Todos nós já erramos. Não se cobrem tanto, entendeu? Todos nós erramos. Quem não tem erros nessa terra? Então a gente não pode ficar lembrando, então eu cometi esses excessos, eu já abreviei minha vida, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Esqueça. Pense de hoje para frente. Você pode mudar alguma coisa hoje? Você pode melhorar-se em algum ponto a partir de hoje, né? Sensatamente, lentamente, progressivamente, faça, né? Essa é a lição. Não se torturar e buscar fazer o melhor de hoje para frente. Deixa eu ver se tem algum comentário antes da gente ler o trechinho final. Desculpa se eu pular alguma coisa, pessoal, tem tantos comentários, fico até feliz. A Graça Barbosa dizendo: triste de mim se não fosse os estudos e a casa espírita. Poderia dizer, viu, Graça, triste de muitos de nós, eu também me incluo, porque a doutrina espírita é uma bênção na nossa vida, né? O Daniel dizendo: leis naturais que devemos estar vigilantes, ação e reação, atração e repulsão, adesão e coesão. Ó, o Daniel gastando o verbo, hein, Daniel? Muitas vezes colegas ou pessoas próximas, quando vêm dialogar, né, sobre vicissitudes do dia a dia, achando que estão sob a influenciação obsessiva, eu falo: vigia seus atos e veja essas leis, né? É justamente, a gente precisa estar muito atento, né? Que todas as nossas ações desencadeiam uma reação, né? Oferecemos coisas boas, vamos colher coisas boas, mas se não, né? Não, Fátima, fica tranquila, tem escrito tudo certinho, tá dando para entender tudo, viu? Fica sossegado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O João Franco dizendo: meu último ganho foi abolir o hábito de beber refrigerantes. Essa Coca-Cola é danada. Tá vendo? Tem coisinhas que a gente vai conseguindo, né? Um progresso, é muito bom. A Edna dizendo: tem que abandonar o vício da Coca-Cola antes de desencarnar. Vai pondo metas aí, né, pessoal? O que mais aqui? Acho que tudo bem por enquanto, né? Nosso amigo Edson Fukuta aí também chegando, boa noite. Vamos mais um pouquinho então. A turminha da quarta-feira, né? Acompanhando o outro estudo, acho que tem alguns chegando aqui também. Bem-vindos, viu, pessoal? Aí ele diz assim: foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito, a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Aqui, pessoal, é o seguinte: primeiro eles deram a dura, né? Primeiro bate, depois assopra, diz o ditado, né? Então, primeiro eles deram ali aquela, né, chacoalhada no André Luiz, ó, reconheça teus erros. Mas depois que ele reconheceu, ele estava entendendo tudo, aí eles vão lá, né, fazer um dengo, acalmar o coração do André Luiz. Então o Clarencio disse assim para ele: ó, meu filho, não te lastimes tanto.
busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos, porque Clarencio, pessoal, foi atender André Luiz a pedido da mãe dele. Nós vamos ver isso mais adiante. A mãe de André Luiz habitava esferas superiores à colônia de Nosso Lar. Então, desde que André Luiz estava desencarnando, a mãe já estava intercedendo por ele. É aquilo que nós já comentamos lá atrás. André Luiz só não foi resgatado antes porque ele não oferecia condições para ser resgatado. A mãe já estava intercedendo por ele. E o Clarencio diz ainda: tuas lágrimas atingem seus corações, né, dos entes queridos. Não deseja ser grato, mantendo-se tranquilo no exame das próprias faltas? O Clarencio está chamando ele à consciência. Olha, perceba o quanto você recebeu de ajuda. Em vez agora de ficar chorando, se lamentando, seja grato com essa ajuda recebida, né? Na verdade, diz ele, tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer aquilo que vocês já falaram aqui, que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio. Sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Aí diz André Luiz, ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça no seu colo paternal e chorei longamente. Então veja que bonito, né? O Clarencio foi ali depois, né, daquela chacoalhada toda, foi ali oferecer o seu carinho, né? Dizer para ele que não fora só ele que havia errado. Quantos e quantos deixam a Terra em forma análoga, né? Através do suicídio indireto. Então ele foi ali tentar acalmar André Luiz, e olha o que ele diz aqui no final, porque muitos de nós, Clarencio se colocando na condição, muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Quer dizer, André Luiz não era o único que havia cometido um ato, né? Ruim, um ato aí que gerou perturbações a ele, né? Mas muitos e muitos. Então o Clarencio foi tentar acalmá-lo. Olha, chega a ser até compreensível, né? Diante de tantos que erram assim, lógico que a gente deve buscar evitar tudo isso, mas realmente são muitos, né, que erram nessa mesma condição. Tudo bem, então, meus amigos, assim a gente encerra mais esse capítulo, né? No próxima segunda a gente vai para o capítulo 5. Capítulo 5 que é recebendo assistência, né? André Luiz vai começar a narrar tudo aquilo que ele recebe do amparo ali na colônia, né? Então, acho que está legal, né? Por enquanto, tem muitas lições em cada capítulo. Cada capítulo, né, oferece um tipo de lição, né? Legal, né, Maria Luísa? Também estou gostando muito, que bom. Pessoal, então, se vocês quiserem a gente fazer a nossa oração final, aqueles que quiserem continuar uns minutinhos ainda, é sempre bom, né, a gente fazer uma oração final para a gente harmonizar os pensamentos, ter uma noite tranquila aí de sono. Obrigado, Edna Markovics, a Clélia Medeiros, pessoal agradecendo a Fátima Baldo, a Daí Alves dizendo, esse livro é maravilhoso, e é mesmo, né? A Graça Barbosa, obrigado, Graça, eu que agradeço muito vocês, viu? O Elton Monteiro também dizendo edificante estudo, né? Realmente, Daniel. Legal, pessoal. Eu é quem agradeço muito, porque a companhia de vocês aqui faz toda a diferença, né? Para a gente estudar junto, essa participação de vocês, eu acho que deixa o estudo mais dinâmico, né? Porque a gente está aqui numa troca, né? Mesmo que vocês digitando,
mas eu agradeço bastante a participação de todos vocês, viu? A Dair Alves, a Silmara Simões, a Elizabeth Fonseca, muito legal. Pessoal, vamos então fazer uma oração para a gente encerrar? Vamos lembrar hoje, não é muito meu costume, gosto mais de oração espontânea, mas gostaria de lembrar hoje a oração tão bela que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Obrigado, Pai, de amor infinito, por tantas bênçãos que nos ofereces. Como é bom, Senhor, compreendermos com essa doutrina de luz, compreendermos um pouquinho melhor do Teu amor, da Tua inteligência suprema, das Tuas leis sábias e perfeitas. Quanto que nós já fomos ingênuos em tempos recuados, achando que precisávamos oferecer sacrifícios para acalmar a Tua ira, Senhor. Quanta ingenuidade ao entendermos hoje da Tua criação maravilhosa, do Teu amor infinito por todos nós, que não nos cobra, que não deixa de nos amar porque caímos no erro, mas o Teu amor infinito que nos educa, que nos espera o momento certo como filho pródigo. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que estivemos reunidos em Teu nome e de Jesus, o nosso Mestre. Abençoa, Pai, os lares que aguardam auxílio, aqueles lares em confusão, em perturbações, lares onde residem espíritos carregando expiações cruéis. Piedade, Pai, daqueles que estão distantes de Ti, cometendo o mal. Como nós já aprendemos, são os mais necessitados, que nós possamos orar por eles. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Abençoe nosso lar, nossa família, para que vivamos na Tua santa paz, que assim seja. Pessoal, uma boa noite para todos. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Vamos seguindo, né? Um estudo assim mais longo, eu sei que nem todos conseguem manter, né, a presença sempre. A gente vai tendo as dificuldades naturais, mas a gente precisa aprender a ter um pouco da disciplina, né, que o Emmanuel pedia tanto para o Chico. Essa perseverança, essa disciplina maior, porque conhecer um pouco da doutrina é um imenso benefício para nós. Então, que nós possamos nos dedicar a esse estudo, né? Que nós tenhamos aí um compromisso, uma assiduidade, né? Falando por cada um de nós, né? Eu procuro tentar, estou compartilhando aquilo que eu procuro agir também, desenvolver um pouco dessa, né, perseverança, dessa disciplina que tanto nos ajuda. Muito obrigado pelas mensagens, pela presença, por tanto carinho que vocês transmitem, viu? Sou imensamente grato a todos vocês. Legal, Rose. Um abraço, viu? Muita paz a todos. Até a próxima segunda-feira, então. E aos outros amigos que estudam conosco na quarta, né? Até a próxima quarta-feira, quando vamos estudar mais uma lição de Emmanuel. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Um abraço fraterno.